Olá, 11 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. O Ministério Público Eleitoral quer evitar propaganda antecipada. Moradores da região tocantina sofrem com alagamentos provocados pelas fortes chuvas. Em Caxias, setor hoteleiro está otimista com o carnaval na região. E você vai ver também que o Imperatriz está pronto para pregar hoje o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, o dia está só começando e que bom que você está com a gente em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, as principais notícias desta terça-feira para você. Preparamos aqui o jornal, toda a nossa equipe chegou cedinho na madrugada para fazer o jornal para que você tenha as principais notícias da manhã já no começo desse dia. Ou seja, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia está aqui na TV Difusora, tá bom? A gente vai desejando aqui para você um dia excelente, uma ótima terça-feira. E a gente começa falando sobre os brasileiros que estão na base de Anápolis, em Goiás, vindos da China. Eles seguem sem sintomas ou sinais que apontem do coronavírus. O Eduardo Eliceira atualiza as informações para a gente, inclusive com informações da maranhense que está lá na base no estado do Goiás. Eduardo Eliceira está comigo. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos, uma ótima terça-feira a todos. A gente traz essas atualizações das informações a respeito desses brasileiros que foram resgatados, como você bem disse. Existe a Indira, que é uma maranhense, que se encontra também aí isolada nesse período de isolamento nessa base aérea no município de Anápolis, no estado de Goiás. São 18 dias, segundo a margem de segurança que foi estipulada aí pelo Ministério da Saúde durante esse período. Felizmente, uma notícia boa, ninguém apresentou nenhum tipo de sintoma aí do coronavírus. Todos estão bem, pelo menos segundo o último boletim médico que foi emitido aí pelo Ministério da Saúde. Eles estão passando por exames, ficando nesse período de isolamento justamente para verificar a situação clínica deles. Eles estão passando por exames, fazendo testes, enfim. Está sendo checado todo o estado clínico deles, toda a situação da saúde deles, para que eles possam, logo após que não foi identificado nenhum tipo de problema de saúde, eles possam deixar aí essa base aérea e possam voltar aí ao convívio da sociedade, possa voltar aí a ver os familiares. De acordo com o boletim, o grupo também passou por avaliações clínicas de saúde, que inclui aferições de sinais vitais, como medição de temperatura, pressão e frequência cardíaca e exame também de nasofaringe. São previstas 3 avaliações por dia, só para saber como é que está ficando essa situação bem minuciosa, todo esse cuidado está sendo tomado, eles passam por 3 avaliações por dia. Sobre essa situação dos estados também que tem feito essa preparação, fazendo toda essa capacitação para os profissionais de saúde nos estados, aqui no Maranhão não é diferente. A gente preparou uma reportagem sobre esse planejamento, essa organização que está sendo feita com os profissionais da saúde também aqui no estado do Maranhão. Vamos acompanhar. A capacitação contou com a presença de representantes de aproximadamente 40 unidades entre laboratórios públicos e privados do estado. Na oportunidade, foram traçadas medidas de como agir em caso de suspeita ou mesmo de confirmação do novo coronavírus no Maranhão. No Brasil, até o momento, ninguém foi diagnosticado com a doença. Nós discutimos os fluxos caso acontecesse alguma suspeita de algum paciente nessas unidades. Tanto o paciente pode procurar uma unidade pública quanto uma unidade privada, e esses laboratórios eles já estão capacitados para poder fazer tanto a coleta desse material quanto o encaminhamento aqui para o laboratório central. Na semana passada, começou a circular nas redes sociais uma notícia falsa de que um caso do novo coronavírus havia sido confirmado em um hospital particular de São Luís. O paciente, de fato, estava com coronavírus, só que com um tipo da doença já conhecido há bastante tempo pelas autoridades de saúde no mundo inteiro e que possui tratamento. Esse coronavírus é completamente diferente do novo que foi descoberto na China entre o final do ano passado e o começo desse ano, e é responsável por infecções respiratórias graves, podendo até matar. O objetivo desse treinamento, que envolveu profissionais que atuam em laboratórios como esse, é garantir maior celeridade tanto na coleta quanto na análise desse material e, em caso de confirmação da doença, realizar a quarentena, ou seja, colocar em isolamento o paciente e as pessoas com quem ele teve contato o mais rápido possível. Nós aqui, graças a Deus, no estado do Maranhão, não temos nem suspeitos, não tivemos nenhum caso de suspeito,
E temos um monitoramento constante, tanto da área de portos, aeroportos, a vigilância epidemiológica, o laboratório central, todos estão em alerta para que a população possa ter os seus cuidados, né, a sua saúde garantida. Pois é, Adalberto, como a gente pôde perceber, todo o cuidado está sendo tomado aqui no estado do Maranhão, os outros estados também com o seu planejamento, justamente para evitar que o coronavírus chegue até aqui o país. É um risco aí em todo o mundo, vários países já registraram casos, principalmente na China, o epicentro aí do problema, mas a gente torce que o Brasil aí não seja registrado nenhum caso, como até agora acontece. Apenas casos suspeitos, mas nenhum caso confirmado, a gente torce para que continue assim. A situação da Idira é a mesma dos outros brasileiros que foram resgatados, a gente torce também para que não seja identificado nenhum tipo de sintoma nessas pessoas que foram resgatadas. A gente lembra que não é só as pessoas que estavam na cidade de Wuhan, na China, mas também os técnicos do Ministério da Saúde, a própria tripulação de militares que fez esse resgate, foram 2 aviões da Força Aérea Brasileira, também estão aí em isolamento, trabalham inclusive com máscaras para evitar qualquer tipo de contágio. A gente torce que nenhum sintoma seja identificado, tanto os técnicos do Ministério da Saúde quanto os militares que fizeram esse resgate. Foram 31 brasileiros que foram resgatados, 3 diplomatas e também, segundo informações que foram repassadas pelo Ministério da Defesa, que fez esse planejamento, haviam também nessa tripulação 4 poloneses, 1 chinês e também 1 indiano, que acabaram sendo resgatados também, só que eles desembarcaram na escala feita na Polônia. Aqui para o Brasil foram apenas 34, 31 brasileiros e outros 3 diplomatas. A Indira, ela fazia, na cidade de Wuhan, ela fazia um doutorado, estava há aproximadamente 1 ano, chegou a viajar para a Europa no final do ano passado, mas retornou à China logo depois que ela chegou novamente à China. Estourou aí toda essa situação do coronavírus no país, uma situação bastante delicada, mas felizmente já se encontra aqui no Brasil. A gente torce para que não seja identificado mais uma vez nenhum sintoma e que eles possam retornar ao convívio das famílias. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Ericeira com a gente nessa manhã de terça-feira. São 7 horas e mais 7 minutos, 7h07. A BR-135 está sendo restaurada graças ao trabalho de homens do Exército Brasileiro. Vamos ver na reportagem de André Brito. Uma parceria entre o governo do estado e o Exército Brasileiro vai garantir a recuperação de 17 quilômetros da BR-135, no trecho entre Bacabeira e a ponte do Estreito dos Mosquitos. 30 homens do 3º Batalhão de Engenharia de Construção da cidade de Picos, no Piauí, já estão executando os serviços de instalação da corporação no local. O governo do estado, através da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, vai garantir o fornecimento de água no canteiro de obras. Recentemente, a Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Energia assinou termo de cooperação cedendo a antiga área onde seria instalada a refinaria Prêmio como base para a execução da obra. O 24º Batalhão de Infantaria de Selva vai colaborar com a operação, garantindo a segurança da tropa. O 24º Batalhão de Infantaria de Selva entra com o braço forte, né? Mais ou menos, mas a intenção aqui da questão do braço forte é porque nós vamos prover a segurança, né, da área das instalações onde serão ocupadas lá no local e, posteriormente, quando iniciarem efetivamente as obras, também dos canteiros de obras. Então, o 3º BEC realiza os trabalhos de manutenção da estrada e nós vamos prover a segurança do pessoal e do material. Vale lembrar que um novo asfalto só deve ser instaurado em junho, após o fim, aí claro, do período chuvoso. Até agora, a obra de duplicação da BR-135 já consumiu mais de R$500 bilhão dos cofres públicos. Com 26 quilômetros da duplicação asfaltados, foram gastos R$506 milhões. O problema é que os trabalhos ainda estão pela metade. A segunda etapa da obra, entre Bacabeira e Miranda do Norte, está com obras paradas. E a pergunta é, chegou o período chuvoso, por que não se acelerou essas obras antes desse período, né? Continuamos com um velho problema e lembrando que em outros estados da federação, obras menores do que essa já terminaram há muito tempo. O governo lançou uma nova campanha de vacinação contra o sarampo. Em Imperatriz, a vacina está disponível nas 47 unidades de saúde do município. Quem chega nas unidades básicas de saúde e está dentro dos parâmetros, em poucos minutos é vacinado. Porque é muito importante, caso ele não tome a vacina,
ele vai adoecer. Então, se ele adoecer, aí vai ser pior. Então, a gente tem que sempre acompanhar e vir trazer ele no posto. Não só para as vacinas, mas para consultar também. E o José está sempre atento também, assim como a mãe. Doeu nada. Se não tiver vacina, e aí não papai para dar jujuba. E aí a gente pode morrer. Em Imperatriz, nas 47 unidades de saúde, tem vacina disponível. Neste posto, localizado no bairro Nova Imperatriz, a equipe de imunização recebeu 100 doses para suprir a demanda da primeira semana de trabalho. A gente já vem fazendo esse trabalho diariamente, durante a semana, então a gente só intensifica mais ainda nesse período de campanha. Esta atualização da vacina contra o sarampo é um reforço que veio para complementar as campanhas realizadas no ano passado. De acordo com o último levantamento, a última campanha alcançou apenas 25% do público-alvo, quando o ideal seria vacinar pelo menos de 85% a 90%. Os percentuais são referentes ao município de Imperatriz. A atualização acontecerá entre os dias 10 de fevereiro até 13 de março. Tem que ter em mente essa importância de estar todo o tempo olhando a caderneta da criança, para ver se está faltando alguma dose ou não. E nesses casos de doença, é melhor ainda você estar preocupado com essa atualização. E aqui na capital maranhense são mais de 60 pontos de atendimento. Confira na reportagem. Domingas foi com a filha de 7 anos ao centro de saúde do bairro de Fátima. Aproveitou também para se vacinar. Por causa de doença, pegar essa doença, mas agora no inverno que é perigoso, entendeu? Para evitar, né? Isso, é verdade. Alexandro levou também as crianças para vacinar. Não perdeu tempo. Logo na abertura da campanha de vacinação contra o sarampo, aproveitou também para atualizar a carteira da garotada. Coração apertado, mas tem que ser. Uma dor necessária por questão de saúde. Necessária por questão de saúde. A campanha acontece de 10 de fevereiro a 3 de março. O público-alvo, crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 5 a 19 anos de idade. Em São Luís, são mais de 60 pontos de vacinação. É importante que as pessoas voltem a vacinar. Quem não tem o esquema completo de vacinação, procure nossa unidade de saúde. A partir de hoje, até 13 de março, estaremos vacinando em 66 salas de vacinação. Dia 15 agora, dia D, nós estaremos um sábado, todas as nossas unidades, posto básico de saúde, abertos também para vacinar durante a manhã e nos shoppings da cidade à tarde. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. Ao todo, foram confirmados 6 casos da doença no ano passado no Maranhão. Além dos postos de saúde, a campanha de combate à vacinação será descentralizada pela Prefeitura de São Luís e vai acontecer em locais com grande movimentação de pessoas. Vamos visitar escolas públicas e privadas também com a equipe volante e vamos visitar em áreas que não temos unidade de saúde para que a gente possa atingir o maior número de pessoas dentro da nossa cidade. Fica mais uma vez aqui a observação do papel dos pais em levar os filhos para vacinar. Tem bastante vacina, vários os postos de atendimento, inclusive nos shoppings da cidade. Então, assim, não tem desculpa para não vacinar. Então, agora é hora de cada um cumprir o seu papel, não é? São 7 horas e mais 14 minutos. O carnaval na região dos Cocais promete esse ano. Várias atrações nacionais estão confirmadas, a gente já divulgou, inclusive, aqui no Bom Dia. E o setor hoteleiro está otimista. A expectativa é de aumento na ocupação do período. A rede hoteleira é um dos segmentos que aumenta o faturamento no período de carnaval devido à alta demanda de hóspedes. Em Caxias, a expectativa de quem atua no ramo é grande. A expectativa é que dê muito retorno para todos nós que trabalhamos no ramo hoteleiro e culinário também, daqui de Caxias, o ramo gastronômico. A procura por quartos ainda é tímida, mas aguardam os turistas e foliões nos dias que antecedem a programação oficial da festa de Momo. Acredito que quando se aproximar mais a data, acredito que vai haver uma procura maior, porque nos anos anteriores também funciona dessa forma. O bom atendimento e um ambiente aconchegante como este quarto familiar faz toda a diferença na hora do folião escolher o hotel em que vai ficar.
De acordo com o gerente da unidade regional do Sebrae, o setor só tende a crescer e deve estar preparado para atender a demanda. O Sebrae observa, né, que o turista, quando ele é bem tratado, ele volta e ele não volta só, ele traz sua família, ele traz amigos. Então, o importante nesse momento, né, esse momento de conquista, é fazer com que o turista se sinta bem à vontade, né, se sinta num local confortável para que ele, né, possa usufruir disso e possa retornar várias vezes ao empreendimento e à cidade. Este gerente de um hotel da cidade reforça que a equipe está pronta para receber os foliões que vêm passar o carnaval na Princesa do Sertão. Estamos preparados, sim. Inclusive, faço um convite aos foliões que venham para, como é que eu posso te dizer, para aproveitar o Carnaval Caxiense, que é muito bom. São 7 horas e mais 16 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. O Comitê de Segurança Pública do programa Nosso Centro já está com o esquema de segurança montado para o Carnaval em São Luís. Mais de 1.000 policiais farão a segurança dos foliões no centro da cidade, nos acessos aos circuitos da Avenida Beira-Mar, Passarela do Samba e Rio Bacanga. A Polícia Militar convocou policiais que estavam de férias para atuar no período carnavalesco. Barreiras serão montadas nos acessos aos locais de folia. Ao longo das avenidas da região metropolitana, blitzes serão realizadas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário. A Caixa inicia na próxima quinta-feira o pagamento do abono salarial, Programa de Integração Social PIS, calendário 2019-2020, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os valores variam de R$ 88,00 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Quem tem conta na Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta, recebe o crédito automático hoje. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019-2020 é 30 de junho de 2020. Segundo a Anatel, o Brasil alcançou 32,56 milhões de domicílios com acesso à internet com banda larga fixa em dezembro de 2019. De acordo com números divulgados pela agência, de cada 100 domicílios, 46,8% são conectados por linhas fixas. No total, o serviço teve crescimento de 4,30% no ano passado. No Maranhão, 317.537 domicílios possuem acesso à internet, com aumento de 10,6% em relação a 2018. Já a TV por assinatura em todo o país terminou o ano passado com 15,79 milhões de domicílios atendidos, uma queda de 9,9% nos últimos 12 meses. No Maranhão, são 214.466 assinantes, com uma queda de 4% em relação ao ano anterior. No próximo bloco, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais, moradores de Imperatriz sofrem com os alagamentos na cidade com a chegada do período chuvoso. São 7 horas e mais 18 minutos, um instante só. Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 21 minutos. Esse que você viu passando rapidinho aqui foi o Silvan Alves, que daqui a pouco vai voltar comigo aqui no estúdio para falar sobre os principais assuntos da área de segurança. Ele está aqui desde cedinho, 6 da manhã, já começou aqui apresentando o Bandeira 2, como faz todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Olha, um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso ontem pela polícia. No fim do mês passado, ele teria tentado matar a facada sua ex-companheira. Jasson Souza Vieira se apresentou nesta segunda-feira na Delegacia Especial da Mulher. Ele é apontado por testemunhas como o homem que esfaqueou na região do tórax a própria companheira. O crime foi registrado no último dia 26 de janeiro. Essa vítima chegou no Hospital Socorrão 2 com uma faca cravada no tórax, né? Os primeiros levantamentos foram feitos pela equipe do plantão da SHPP. Na segunda-feira, 27, eu recebi o procedimento e imediatamente representei pela prisão preventiva desse autor. E, desde então, a gente tem procurado ele e conseguimos localizá-lo na data de hoje. O suspeito mantinha um relacionamento com a vítima há cerca de um ano. De acordo com a delegada que está à frente das investigações, Jasson Souza já teria agredido a companheira outras vezes antes do crime. Ela já tinha sofrido vários episódios e ela resolveu dar fim nesse relacionamento. Ele não aceitou esse rompimento, esse término, e
pegou uma faca e cravou no tórax dela. A gente continua na luta para tentar reduzir esses números, para tentar incentivar as mulheres a denunciar, não se calem, a qualquer sinal de violência, a qualquer sinal de um relacionamento abusivo, denuncie, não espere que a violência chegue ao extremo, que é um assassinato ou uma tentativa. A mulher permaneceu internada até a última quinta-feira, quando recebeu alta hospitalar. Jason Souza foi encaminhado para o Complexo Penitenciário São Luís. Só na Grande Ilha, em 2020, já foram registrados 2 feminicídios e 2 tentativas. Vamos continuar falando de segurança, continuar falando, infelizmente, de feminicídio. Silvão Alves, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, aquele caso lá do hotel aqui na capital, de um relacionamento que começou, inclusive, virtual, né? Isso, é. Está foragido ainda o homem que matou a mulher? O Aleph Gonçalves Araújo, ele é de Guarulhos, São Paulo. A polícia já tem a qualificação dele, através de documentos que foram apreendidos, e ele está sendo indiciado em inquérito. Então, a autoria está definida, a motivação ainda não está bem clara, mas parece que, ao que tudo indica, houve uma briga por causa de ciúme no dia em que eles estavam já quase 2 semanas hospedados nesse hotel. Ela conheceu esse rapaz num site de relacionamento, e aí é que as mulheres, moças, jovens, têm que ficar muito atentas, não é? Porque o que já se trabalha? Um levantamento sobre a vida pregressa dele, não é? De repente a pessoa pode estar se relacionando com um cara que já tem crimes, ou já tem um histórico de crimes de feminicídio, não é? Porque, veja só, ele veio aqui pela segunda vez, ele veio a São Luís, tinha se encontrado a primeira vez com a vítima, e aí estava nesse segundo encontro com ela, quando acabou asfixiando ela com o cabo do notebook, e ainda sufocou ela com um travesseiro para que os outros hóspedes não ouvissem, provavelmente, os gritos de socorro, pedido de socorro que ela deve ter feito quando estava sendo asfixiada. Essa foi a vítima. É importante que a gente divulgue também a foto dele, né? Porque outros casos podem Lógico, pode aparecer outras vítimas, não é? De repente ele já pode ter aberto um outro perfil, não é? Com outro nome, na internet aí, quem sabe já está, quem sabe se for realmente como a polícia suspeita, não é? Que pode ser um maníaco, enfim, o que começa a ser trabalhado agora, de repente ele pode, quem sabe, já estar fazendo outras vítimas aí, então é interessante a divulgação da imagem dele. É preciso ter muito cuidado com esses relacionamentos virtuais, né, Silvão? Geralmente o encontro que acontece, mesmo algumas vezes, até adolescentes marcam encontros em locais públicos, como shopping, outros locais, mas mesmo assim é um perigoso, risco. É perigoso, é muito arriscado. Às vezes, essas pessoas, elas têm um poder de convencimento muito grande, né? De ganhar isso, argumentação, para convencer aquela pessoa, e às vezes a pessoa, ali naquele momento, não se precaver e não tem a noção exata de que está correndo realmente um grande risco, está correndo um perigo. Às vezes, inclusive, se apresentam com alguém com menor idade para tentar ir se aproximando de adolescentes, enfim, isso é muito comum. Eles buscam sempre uma forma de aproximação e a forma também de ganhar, conquistar a confiança daquela pessoa. Verdade, Silvão. Silvão, a Polícia Militar tem novo comando? É o Coronel Pedro Ribeiro, ele assume o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Seria, de acordo com o governador, uma mudança de rotina, não é? Porque o Pedro Ribeiro ele já estava, não é, prestes a assumir o comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mas depois o Coronel Ismael Fonseca foi chamado para assumir. Mas o coronel da vez, não é? Porque isso vão criando-se oportunidades dentro do comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, era o Pedro Ribeiro. E ele assume no momento realmente com uma responsabilidade muito grande, que é coordenar o policiamento de carnaval. A Polícia Militar, nos últimos anos, não é, se há de convir, que ganhou excelência no trabalho de segurança durante o carnaval, nos grandes circuitos. Aí já tivemos carnaval aí que não tivemos nenhum episódio lamentável registrado. Então ele tem a incumbência, a responsabilidade de continuar mantendo essa marca aí. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora às 6 da manhã. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. Olha, moradores da região Tocantina sofrem com a forte chuva aí na região. Ontem, vários pontos da cidade ficaram completamente alagados. A chuva que caiu sobre a cidade no último final de semana voltou a provocar transtornos, com alagamentos em vários pontos. Este vídeo, gravado com o celular de dentro de um carro, mostra como ficou o trecho da Avenida Industrial, na divisa entre os bairros Santa Rita e Novo Horizonte.
Neste outro vídeo, a rua Pernambuco aparece coberta pela água, nas imediações da Avenida Industrial. Na rua Coriolano Milhomem, este registro mostra a água que chegou próximo a algumas residências. O nível do riacho Bacuri baixou por volta de meio-dia. À tarde, este morador ainda estava preocupado e lembrando que acordou depois da meia-noite com o barulho da enxurrada. Foi 3 horas da manhã mesmo. Ela sentando a enxurrada muito forte, aí acordei. Aí fui logo tentando preparar as coisas com medo, porque daquela hora em diante era só subindo. Ainda no sábado, os moradores da rua Henrique Dias, entre ruas Maranhão e Leôncio Pires Dourado, interditaram o quarteirão no bairro Bacuri. A chuva contribuiu com o aumento do tamanho de buracos no asfalto e a galeria antiga não suportou o volume de água. A interdição é um protesto e alerta aos condutores. Esse povo tem que fazer completo, o serviço completo, para não abrir mais buraco. Porque abrindo buraco direto. Quando passa uns dias, o buraco. Quando passa uns dias, um buraco. Quando fazem algum serviçozinho, é muito pequeno e fazem mal feito. Eu peço, por gentileza, façam um serviço bem feito para durar muito tempo. No Parque Alvorada 1, nesta segunda-feira, condutores de veículos que trafegavam pela avenida principal precisaram desviar a rota pela rua Coelho Neto, que estava escorregadia por conta da lama. Os ciclistas também encontraram dificuldade. Esses 2 bairros aqui têm esse sofrimento todo ano. A interdição da avenida principal foi feita pelos próprios moradores no último sábado, durante uma chuva forte. Esta grota transbordou e a água ficou acumulada sobre a pista. Segundo os moradores aqui da proximidade, esta não é a primeira vez que a população se reúne para fazer a abertura aqui da avenida principal e facilitar a passagem da água. Todo ano é esse negócio aí, é uma calamidade para quem mora aqui nessa área aqui de baixo, que é mais para baixo lá o pessoal faz muro em cima do leito da grota, aí fica empancando, botar um bueirinho pequenininho, aí não tem como a água passar. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura foi até o local trabalhar a recuperação da avenida do Parque Alvorada 1. No mesmo sábado foi feito as ações, né? A gente trouxe as máquinas, né? E agora vamos colocar uma linha dupla de bueiro para dar mais fluidez, né? Para a passagem da água, né? E vai resolver esse problema que de uns 3 anos para cá que vem acontecendo. São 7 horas e mais 30 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos ver agora como é que fica o tempo hoje, inclusive lá em Imperatriz. Aqui em São Luís, hoje a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Atenção, em pancadas de chuva à tarde e à noite aqui em São Luís, mínima de 24, máxima de 31 graus. Lá em Imperatriz, você viu aí na reportagem os problemas relacionados ao alagamento, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite também. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Previsão agora para Itapecuru-Mirim, por lá sol com muitas nuvens, chove à tarde e também à noite. Mínima de 25, máxima de 32 graus. Região Sul agora, Balsas, tempo nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 22, máxima 31 graus. Lá em Santa Inês, hoje a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus. A parceria nossa é com a Universidade Estadual do Maranhão. A gente agradece aí ao Laboratório de Meteorologia, todos aqueles que lá trabalham com dedicação, com afinco, trabalho sério realizado pela Universidade Estadual do Maranhão. São 7 horas e mais 31 minutos. Contato com a natureza, momentos de oração e descanso. Atrativos dos retiros espirituais que acabam atraindo muita gente que prefere fugir da folia do carnaval. Veja na reportagem de Raquel Souza. O contato com a natureza é um dos atrativos dos retiros espirituais dos evangélicos. Mas como o objetivo é aliar paz, diversão, interação com os membros da igreja e comunhão com Deus, os retiros também contam com atividades religiosas e brincadeiras. É um momento onde você vai ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos alimentar da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. No retiro nós fazemos isso. No retiro nós aperfeiçoamos, nós solidificamos os relacionamentos
entre os irmãos da igreja, entre os amigos que estão nos visitando no retiro. Os retiros são realizados durante os dias do período carnavalesco. Geralmente, os membros das variadas igrejas se deslocam para a zona rural na sexta-feira de carnaval e retornam na quarta-feira de cinzas. Os retiros fazem parte da programação anual de atividades das congregações evangélicas. Um momento de comunhão, de adoração, de envolvimento com os irmãos e em busca de uma intimidade maior com o nosso Senhor. Nós temos louvor, nós temos dinâmicas, nós vamos ter pregações. Não é apenas um momento de brincar, de se divertir, nós também vamos buscar o Senhor. É um momento de estar mais íntimo com o Senhor. Então, o retiro espiritual é importante por isso. No próximo bloco, o Ministério Público Eleitoral quer evitar propaganda eleitoral antecipada. E mais, João Coutrin vem aí destacando os bastidores da política e no esporte a expectativa para o jogão de hoje do Imperatriz contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. São 7h33, nós voltamos já. São 7h36, 7h36 no Maranhão. Foi assinada na Universidade Estadual do Maranhão um acordo para o desenvolvimento sustentável de áreas de cerrado e costeiras. 60% do território estadual fazem parte destes biomas. O convênio serve para garantir um desenvolvimento do estado, só que de uma forma sustentável. O Maranhão tem uma enorme potencialidade natural e entre os principais biomas estão o cerrado e o costeiro. A área litorânea maranhense é a segunda maior do país. O convênio foi firmado entre a Secretaria de Programas Estratégicos e a Universidade Estadual do Maranhão. Um importante instrumento de planejamento de políticas públicas, de investimentos, que leva em consideração essa enorme diversidade ambiental, territorial que o estado do Maranhão tem. E a partir disso, essa UZE se torna uma referência para todos aqueles que querem investir no estado. Não há dúvidas que é preciso desenvolver. Não só o Maranhão, mas também os outros estados, países, devem garantir o desenvolvimento econômico. Mas há um grande desafio: fortalecer a economia, preservando ao máximo o meio ambiente. Os biomas Cerrado e Costeiro abrangem 109 municípios maranhenses, o que corresponde a 60% do território estadual. O trabalho do zoneamento contempla indicadores sociais e econômicos, como educação, mortalidade infantil, PIB e renda per capita do estado. É uma importante ferramenta não só para o governo do Maranhão, mas para a classe empresarial, agricultores, pecuaristas, pesquisadores e a população em geral. Qual a importância desse estudo? Estabelecer políticas econômicas que promovam o desenvolvimento do território através dos usos permitidos, o que deve ser estimulado no território de acordo com as potencialidades, mas olhando lá para o meio ambiente, olhando o que deve ser preservado. Esta foi a segunda e última etapa do zoneamento ecológico econômico do Maranhão. No ano passado, após 8 meses de estudos e pesquisas, foi elaborado o projeto voltado para o bioma amazônico, também existente no estado do Maranhão. Após a formulação dos documentos, são encaminhados para serem analisados pelos deputados na Assembleia Legislativa, até que seja sancionado pelo governador Flávio Dino, para ser posto em prática. Estará nas mãos do governador o projeto de lei do zoneamento ecológico e econômico desses dois biomas, o bioma cerrado e o bioma litoral, bioma costeiro, né? E assim o Maranhão, com certeza, é o primeiro estado no Brasil que vai dispor de um zoneamento ecológico e econômico fundamentado em estudos técnicos científicos. Aqui no estúdio agora, João Coutrin, nosso colunista de política. João, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, João, o Duarte Júnior deixou o PCdoB e aí o caminho fica livre para a candidatura do Rubens Júnior? Agora o PCdoB tem pré-candidato, né? Ou pré-candidato oficial, que é o Rubens Pereira Júnior. Ontem, o comitê do PCdoB, né, o partido, deu uma espécie de liberação. Um documento de anuência, em que o Duarte pode, portanto, ir para outra legenda sem que haja a perda de mandato. É claro que, pela definição das regras, o mandato é do partido,
Mas, claro, tem algumas especificidades da lei eleitoral que permite a saída sem a perda de mandato. No caso aí do PCdoB, foi em comum acordo. Então, o Duarte sai com o documento de anuência e, portanto, o Duarte está livre para se filiar a um outro partido. Qual é esse partido, Adalberto? É praticamente definido mesmo, que é o Republicanos. O Duarte deve ir para o Republicanos, que é o antigo PRB. Aqui no Maranhão é controlado pelo deputado federal Kleber Verde e também pelo vice-governador Carlos Brandão. Tudo isso que acontece, Adalberto, é dentro de uma estratégia do próprio grupo do governador Flávio Dino. Ou seja, o Duarte está saindo, mas também tem um aval do governador. Eles conversaram semana passada, o Duarte esteve no Palácio dos Leões, né, combinaram tudo direitinho, combinaram o jogo. Então o Duarte parte, portanto, para um novo desafio, um novo partido. Agora no PCdoB, o Rubem Júnior tem a tarefa, como agora pré-candidato do partido oficialmente, deve ser lançado oficialmente, ele tem a tarefa agora, né, de impulsionar, potencializar seu nome aqui na capital maranhense. Então ele deve intensificar suas agendas. É importante destacar o seguinte, que ele é secretário das cidades, titular da CECID, mas numa agenda paralela ele também é pré-candidato. Então o Rubem Júnior deve agora ir para as comunidades, a conversar com os moradores, agrupar, né, fortificar, fortalecer o grupo dele. Ele tem um grande número de vereadores já o apoiando. Por exemplo, o vice-presidente da Câmara, o vereador Astro de Ogum, é um dos grandes entusiastas da candidatura do Rubens Pereira Júnior. E nós sabemos aí da penetração, da força do Astro nas comunidades, na zona rural. Então, o Rubens agora tem tudo para alavancar o seu nome. Qual é o grande desafio do Rubens? Primeiro, se tornar conhecido aqui em São Luís. O Rubens Pereira Júnior, dos pré-candidatos postos, colocados, eu acredito que ele, ao lado do Madeira, são os mais desconhecidos. Mas o Madeira é juiz federal, já tinha uma certa visibilidade aqui na capital. O Rubens não, você fez política mais no interior, região dos Cocais, a família dele é de Matões, mas agora ele tem, portanto, aí esta tarefa de se tornar conhecido, mostrar o trabalho dele e agora, né, viabilizar a sua candidatura, fortalecer, consolidar o seu nome na disputa eleitoral aqui de São Luís. Em relação aos outros partidos, Adalberto, PCdoB já tem o Rubens, PRB Republicanos já há o Duarte praticamente certo. Provavelmente. Provavelmente. Então, falta ainda o Iglesio definir um partido, o doutor Iglesio, que ainda não se sabe qual será o partido dele. Ele estava conversando aí com o Cidadania, que é o partido da Elisiane, mas o Cidadania iniciou um namoro com o Pedro Lucas Fernandes. Nós falamos isso ontem aqui. O Pedro Lucas é do PTB, líder do PTB na Câmara Federal, e diz que vai pensar, vai analisar se entra ou não entra na disputa. Pedro Lucas, deputado federal, né, já foi vereador de São Luís, tem um partido na mão, e ele disse que vai conversar com o pai dele, com o Pedro Fernandes, no sentido aí de tomar uma decisão. O pai dele também é candidato a prefeito no interior, o Pedro Fernandes, na cidade ali de Arame. Então, já foi candidato, inclusive, aqui na capital. Já foi candidato aqui, velho conhecido, o Pedro Fernandes, e agora o Pedro Lucas também pode aí, quem sabe. Eu acredito que ele não será candidato, Adalberto, eu acredito. Ele está muito pensativo, disse que está avaliando. Ele teria o apoio da senadora Elisiane Gama, que entraria também aqui na disputa da capital, né, com o partido dela com Cidadania, e poderia também angariar outras siglas para apoiar a candidatura do Pedro Lucas. Mas eu entendo que talvez ele repense esse projeto, talvez está analisando, e talvez ele não entre na disputa aqui na capital. João, vamos falar de uma outra pré-candidatura, agora no caso do Eduardo Bryant. Como é que está a questão dos apoios, como é que ele está lidando com essa situação, que informações você tem? Vamos lá, Eduardo Bryant, um dos primeiros partidos que ele começou a dialogar, a conversar, foi o PR, hoje PL, que é o partido comandado aqui no Maranhão pelo deputado federal Josimar de Maranhãozinho. O Josimar estava tudo certo, eles fizeram um acordo no começo do PL indicar a vice do Josimar. Vice do Brade. Do Brade, aliás, o Josimar, o PL indicar a vice do Brade. Entretanto, contudo, Adalberto, o Brade vem conversando com outras forças. Por exemplo, tem o PSDB, que tem um pré-candidato, que é o deputado Wellington, mas o senador Roberto Rocha dá um indicativo que deve mesmo ficar com o Brade.
E tem também o próprio pastor Judenemi, deputado federal, que é da Igreja Assembleia de Deus, que é ligado ao meio evangélico, que quer indicar o nome também da igreja. E o Eduardo Brade balançou por essa opção, por essa tese, né, de ter um nome evangélico, de ter o apoio da Igreja Assembleia de Deus, né, de ter o apoio dos evangélicos. E isso acabou esbarrando naquele projeto inicial, naquele pré-compromisso, né, com o Josimar. O Josimar indicaria a vice, que seria o sobrinho, o vereador de São Luís, Aldir Júnior. Isso estava fechado, praticamente certo, mas ele começou a balançar então nessas duas opções, ou um vice do PSDB, ou um vice da Igreja Assembleia de Deus, indicado aí pelo deputado pastor Judenemi, em acordo com a convenção da Assembleia, com a Igreja Assembleia de Deus aqui no Maranhão. O Josimar, então, portanto, disse, olha, Braz, se não abrir a vaga de vice, talvez eu não lhe apoie. Se ele tivesse uma conversa muito franca, o Josimar com o Brade, muito dura no final de semana. Né? Eles conversaram, dialogaram, e o Josimar disse o seguinte, ou você define logo quem será o vice, ou eu parto para outro projeto. Tanto é que na foto que nós mostramos aí, o Josimar esteve no Palácio dos Leões, conversando com o governador Flávio Dino. Nesta conversa, claro, além da questão de parcerias, né, o Josimar tem uma pessoa indicada dele no governo do Flávio, para a Secretaria, se não me engano, de Agricultura. Além dessas parcerias, também foi discutido política, nesse almoço no Palácio dos Leões, em que o Josimar esteve acompanhado da Detinha também, que é sua esposa, deputada estadual. E lá eles falaram sobre eleições. E o Josimar colocou lá na conversa com o Flávio, conforme a imagem mostra, né, a possibilidade talvez de não apoiar o Brade. E claro, o governador, né, e o seguinte, olha, Josimar, então nós temos aqui pré-candidatos do nosso grupo. O nosso grupo aqui, temos aí vários nomes, temos o próprio Rubens, temos o Duarte, né, temos o Bira, Iglesio, Neto Evangelista. Então você poderia apoiar um desses nomes. O Josimar disse que ia pensar, avaliar, né, essa possibilidade. Só deixou claro o seguinte, o PL não terá candidatura própria, ou seja, o PL indicará um vice, um nome que seja aí do partido para ocupar a chapa de quem quer que seja. Ou seja, portanto, hoje há um certo distanciamento do Brade, do Josimar com o Brade, e uma certa aproximação dele com o grupo do governador Flávio Dino. Isso deve ser decidido aí nos próximos dias, qual o posicionamento do Eduardo Brade. Para finalizar, Adalberto, aí em relação a partidos, PSL. O PSL, que é comandado aqui pelo vereador Chico Carvalho, presidente estadual, vereador de São Luís, também esteve em Brasília, conversando com a direção nacional do PSL, e o partido autorizou ele, né, a ter autonomia aqui no Maranhão. Só fez um veto, que ele não coligasse com o PCdoB, o PSL não coligasse com o PCdoB. Bom, o PSL então começou a conversar com o Podemos, do Eduardo Brade, né, o Chico Carvalho, e também começou a conversar também, já uma certa conversa, com o Democratas, que é o partido do deputado estadual Neto Evangelista. Então, o PSL é outro partido ainda que não tem nome. A priori, eles acreditavam na candidatura do Tadeu Palácio, né, o ex-prefeito Tadeu Palácio, mas o Tadeu, depois que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, saiu do PSL, ele desistiu deste projeto, não é mais candidato. Então, o PSL ficou livre. Então, o PSL hoje do Chico conversa com o Podemos e conversa com o Democratas, né, que tem praticamente certa, o Democratas, pré-candidatura do Neto, já tem praticamente certa a entrada aí do PDT nessa coligação. Portanto, aí seria mais uma força mais para o Neto, né, okay, que também é um nome aí bem posicionado nas pesquisas. Obrigado, João. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia. Até amanhã, Adalberto. Até amanhã. Nosso Diogo Coutrin, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Da política, a gente vira a chave e agora vai para o esporte. E a gente fala sobre futebol porque o Imperatriz entra em campo hoje, gente, pela Copa do Brasil. O adversário é a equipe do Vitória da Bahia, comandada pelo técnico Geninho. A gente, inclusive, transmitiu ao vivo aqui o jogo do Vitória na estreia da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Fez uma boa partida, depois no segundo jogo já não foi tão bem assim. Hoje é o adversário da equipe do Imperatriz, do nosso Cavalo de Aço. Expectativa e adrenalina estão a mil nessa véspera e não é para menos. O adversário, Vitória da Bahia, não tá para brincadeira.
Mas quem disse que o time cavalino não está preparado? Pois é, logo mais pela Copa do Brasil tem mais um duelo. Isso é uma motivação a mais para a gente, que a gente possa passar por cima dessas barreiras, que na terça-feira contra o Vitória a gente possa fazer uma bela partida e entrar para a história, né, do Imperatriz. A gente sabe que é um feito inédito, o Imperatriz ainda não passou de fase na Copa do Brasil. Esperamos fazer um bom jogo e possa ser classificado. Em campo será quase um vale-tudo, porque se o Cavalo de Aço ganhar, logo mais ele avança na competição. Se perder ou empatar, será eliminado. É um jogo importante para a gente sabe que é um jogo decisivo até para a gente financeiramente, para o clube, para a gente também ter nosso salário em dia. E sabemos que vai ser um jogo difícil contra uma equipe grande, mas aqui dentro quem tem que mandar é a gente. A disputa entre Cavalo de Aço e Vitória da Bahia já aconteceu uma outra vez, nesse mesmo estilo, mas em 2006. Retornando para o nosso 2020, o Caldeirão do Freio vai ferver. Uma das apostas para manter o clima equilibrado em campo será o jogo em casa. Tem que manter o equilíbrio, né? Mas a diferença é o nosso torcedor que nos apoia. Nós jogamos vários jogos agora tudo fora de casa. Então a dificuldade nós encontramos no campo adversário. E hoje nós temos o apoio do torcedor. Então eu peço que o torcedor venha, nos apoie, nos ajude, incentive os jogadores para que a gente possa buscar o nosso objetivo, que é a vitória. Se depender desse apoio moral, tem tudo para dar certo. Mesmo debaixo de um sol que cá entre nós estava escaldante, alguns torcedores estavam lá acompanhando o treino. O Cavalo de Aço disputa nesta terça-feira o segundo jogo pela Copa do Brasil. O primeiro foi contra o Náutico, empatando 1-1. Mais tarde, a bola vai rolar às 9h30 da noite, no estádio Frei Epifânio da Abadia. Não tem a menor dúvida que o torcedor de Imperatriz vai apoiar, abraçar o Cavalo de Aço, como tem feito em outras partidas. Agora sabe que é uma competição importante, que é a Copa do Brasil. Tem um resultado extremamente significativo do ponto de vista técnico, da visibilidade também e financeiro. É hoje uma das competições aí que melhor paga a Copa do Brasil. E aí hoje o Frei Epifânio, como foi falado na reportagem, aí vai ferver com certeza, dando aquele incentivo para o Cavalo de Aço. Boa sorte para o Imperatriz. Amanhã aqui no Bom Dia, os lances do jogo você confere em detalhes aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Lembrando que sábado tem Copa do Nordeste, a bola vai rolar outra vez, mais um grande confronto entre duas equipes. E a gente vai estar transmitindo ao lado de Emanuel Ribeiro Ligeiro um grande jogo entre Ceará e a equipe do Bahia. Ceará e Bahia frente a frente, medindo forças na próxima rodada aí da Copa do Nordeste. A difusora transmitindo tudo ao vivo a partir de 15h para as 4h deste sábado. São 7h mais 53 minutos. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Um abraço aos amigos da Imperatriz acompanhando a nossa programação. Renovadas 100% da frota de ambulâncias que realiza o transporte de pacientes entre as unidades da rede municipal de saúde. A medida visa proporcionar mais agilidade ao atendimento móvel de saúde. Ao todo foram entregues 18 veículos. São ambulâncias equipadas para garantir um atendimento mais abrangente, já que muitas funcionam como UTI móveis. Não dá, no caso da saúde pública, das emergências que tem, você está com um equipamento velho e dando problema. Então a renovação ela vem reforçar a efetividade da ação da prefeitura, criando novos fluxos e permitindo com que a gente atenda, nosso sistema atenda a sociedade com mais qualidade. A Prefeitura anunciou também a criação de uma central interna de ambulância que vai funcionar com base no bairro da Alemanha, no Hospital da Criança. Mas as ambulâncias também vão ficar em outros locais, já que para a Prefeitura de São Luís, a descentralização de bases é de extrema importância para atender melhor a população. Nós criamos a Central Interna de Ambulância, estamos reformulando todo o trabalho, criamos sistemas, reformulando o fluxo, então agora temos uma central de regulação de ambulância para que esse atendimento seja muito mais rápido na unidade que for preciso. A Prefeitura destacou a renovação da frota, inclusive do serviço de atendimento móvel de urgência e da ampliação dos serviços na área da saúde. Nós temos feito um grande trabalho na área da saúde com muitas ações importantes ao longo de todo esse tempo e temos muitas outras novidades ainda para este semestre. Quero falar aqui da central de marcação de consulta, que nós conseguimos por fim as filas que vocês lembram como funcionava no passado. Hoje a Semarc funciona com excelência, do qual as pessoas são bem recebidas e nós acabamos
com as tristes filas que aconteciam no passado. A frota vai permitir o fluxo com maior celeridade no atendimento de pacientes em diversos casos, entre eles urgência, situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica são algumas delas. Os veículos foram adquiridos graças à emenda parlamentar vinda do Senado Federal. Sobretudo a demonstração de que essa é uma parceria que deu certo e vai continuar dando certo, não é? Eu, como senador, ao lado do prefeito Edivaldo Holanda, do governador Flávio Dino e das demais lideranças, estaremos sempre unidos para trabalhar pelo Maranhão e pelas cidades do Maranhão. O Ministério Público Eleitoral quer inibir a propaganda eleitoral antecipada. Nós vamos saber os detalhes agora com o Eduardo Ericeira. O Ministério Público Eleitoral traçou diretrizes para evitar a propaganda eleitoral antecipada para este ano de 2020. A gente sabe que neste ano irão acontecer eleições municipais e o Ministério Público Eleitoral está de olho. Por exemplo, classificou aí a exibição, o uso de outdoors como proibição na pré-campanha e no período regular de campanha. O Ministério Público Eleitoral no Maranhão traçou aí uma instrução destinada às promotorias eleitorais do Estado referente ao período eleitoral do ano de 2020 sobre a proibição de meios de publicidade na pré-campanha eleitoral já vedados na campanha eleitoral regular. A recomendação cita que a propaganda eleitoral é vedada antes do dia 16 de agosto, mas os debates entre candidatos podem ocorrer antes do início das campanhas. Pode ser vantajoso, inclusive, segundo o MPE, aos eleitores o conhecimento prévio das intenções e propostas de cada um. Além disso, com base na lei das eleições, proíbe o uso de meios de publicidade em alguns dispositivos no período de propaganda eleitoral oficial e, consequentemente, na fase anterior. A Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão constatou nas principais cidades do estado o uso de propaganda eleitoral antecipada em outdoors por pré-candidatos parlamentares sob o pretexto de divulgação de sua atividade parlamentar. Porém, a principal finalidade não é divulgar esta atividade, mas no período proibido realizar nítida propaganda eleitoral antecipada, o que demanda repressão aí por parte do Ministério Público Eleitoral. Portanto, os pré-candidatos aí políticos interessados aí que estão pleiteando, que são candidatos na eleição deste ano, devem ficar atentos, porque o Ministério Público Eleitoral está de olho justamente nessa situação de propaganda eleitoral antecipada. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o Ministério Público Eleitoral atento, portanto. Amanhã, no Bom Dia Maranhão, nós vamos falar sobre um fórum que vai acontecer essa semana, um fórum extremamente importante, que vai discutir, inclusive, as políticas voltadas para o gás natural, né? Como é que o Maranhão se aproveita desse recurso natural, que políticas estão sendo feitas, as regiões, que é um ganho que se tem a partir desse investimento, o interesse, inclusive, né, de empresas privadas em relação a esse setor. A gente vai falar sobre o assunto amanhã no Bom Dia Maranhão, em uma entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio. Vamos ver também, claro, os detalhes da partida de hoje, do Imperatriz pela Copa do Brasil. Hoje à noite tem Imperatriz e a equipe do Vitória da Bahia, do estádio Frei Epifânio da Badia. As imagens do jogo você confere com a gente aqui amanhã, tá bom? Bom Dia termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. A todos um ótimo dia, para você um excelente dia e a gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.